sensacional, uma novidade que está chegando para todos nós, que nós vamos ter que aderir, mas aos poucos. Também falo sobre o Festival Folclórico do Amazonas, um grande projeto do governador Wilson Lima. Tudo isso no programa de hoje, que começa agora, aqui na Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Até daqui a pouco. O governo do Amazonas convoca você e sua família para atualizar a carteira de vacinação. Crianças até 5 anos precisam se imunizar contra a poliomielite. Não baixe a guarda contra a doença. Se você tem mais de 18 anos, tome a vacina bivalente contra a Covid-19 e reforce sua proteção. Vá ao posto de saúde mais próximo e tome todas as vacinas que precisa. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. O tempo é igual um vento que bate na janela da gente e passa rápido demais. Parece que foi ontem que eu vivia cercado de amigos e familiares aqui em casa. Eu sempre ensinei meus filhos e netos que não podemos enganar ninguém. Não existia violência, tudo era muito alegre, principalmente quando chegavam os netos. Aí a bagunça era de verdade. Quando chega a idade, tudo que queremos é respeito e consideração. Educar para respeitar, amar para proteger. Mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. E os investimentos que estão sendo feitos pelo governador Wilson Lima na segurança pública têm surpreendido a todos nós, principalmente nós, cidadãos comuns, que buscamos o apoio da segurança para a emissão de documentos. E uma das grandes novidades em relação a essa documentação é a nova carteira de identidade. Olha, a carteira de identidade será esta, aliás, está sendo emitida pela Polícia Civil no estado do Amazonas, que é uma obrigatoriedade do cidadão ter a sua carteira de identidade para identificação, mas não precisa correr para emitir essa carteira de identidade, não. Evidentemente que ela é mais bonitinha, ela é mais completa, ela é mais, vamos dizer, ela tem um formato mais bonito de se contemplar, mas a gente vai ter que esperar mais um pouco, até 2036, mais ou menos, 32, ela ainda continua, 32, a antiga ainda continua valendo, a minha tem alguns anos, eu ainda vou continuar com a minha, mas eu chego lá, e a gente está aqui com a doutora Margarete Vital e a Cristiane, que é investigadora, né? Gerente civil. E elas vêm falar sobre essa da grande novidade, investimentos do governo Wilson Lima nesta área da segurança. E, doutora, antes de nós entrarmos no ar, nós estávamos falando sobre todos esses investimentos que estão sendo feitos, né? Sim. E a perícia do estado do Amazonas ganhou muito com este governo, inclusive com o general Mansur, a quem eu tenho grande respeito, porque existe uma visão privilegiada em relação ao trabalho que vocês fazem, né? Um trabalho de técnico, um trabalho difícil, árduo, de sol a sol, vamos dizer assim, e aqui nunca sai o sol, né? A gente está sempre sob o sol, mas é um trabalho realmente bem envolvente, né? E nós que somos Sim. da área do direito criminal, somos apaixonados pela criminalística, pelas perícias, então nós temos o grande prazer de tê-la aqui juntamente com a Cristiane e para nós conversarmos sobre carteira de identidade, sobre investimentos na perícia, enfim.
São vários temas que a gente tem que abordar aqui. Perfeito. Júlio, aproveitando aqui essa introdução que você fez, nós de antemão já queremos agradecer pela oportunidade, né, de participar no seu programa, de trazer informações para a população em geral sobre a emissão da nova SIM, da nova Carteira de Identidade Nacional, e aproveitar esse momento para dizer também da importância da perícia. A perícia, ela surgiu por uma necessidade do próprio direito, né? Chegou um momento em que as autoridades precisavam de um apoio técnico para poder ali apresentar as provas, né, para uma condenação ou absolvição, e foi necessário, então, o parecer de um profissional expert na área. Então, a perícia, ela surgiu e está evoluindo muito em todos os estados, em todas as áreas. A perícia é muito ampla. Hoje, no estado do Amazonas, eu estou dirigindo o Departamento de Polícia Técnico-Científica. Vinculados a esse departamento, nós temos 3 institutos: o Instituto Médico Legal, o Instituto de Criminalística e o Instituto de Identificação. A nova carteira de identidade, ela é vinculada ao Instituto de Identificação. Que é esta carteira aqui. Exatamente. Esta carteira aqui é a grande novidade, né? Desde o dia 26 de abril deste ano, nós já tivemos o nosso sistema implantado, aí por um esforço do governador Wilson Lima, com a gestão do general Carlos Alberto Mansur, nosso secretário, né, participação efetiva do nosso secretário executivo, Coronel Paiva, e nós conseguimos então trazer para o estado do Amazonas, nós que estávamos no 27º lugar na identificação humana, passamos para o 6º lugar, com a aquisição desse equipamento, né, dessa ferramenta, que nada mais é do que uma ferramenta de custo alto, mas que traz uma segurança jurídica muito grande, porque é um sistema robusto, é um sistema fechado, então tem vários critérios antifraude, antifalsificação. Era isso que eu ia perguntar da senhora, doutora, porque muitas vezes as pessoas sabem, nós sabemos que as falsificações existem. Infelizmente, a mente humana da maldade não para nunca, né? Vocês trabalham com investigação, com polícia, com crimes, vocês sabem que a mente humana, inclusive um coronel ontem estava me falando que tem até a internet do submundo hoje em dia, né? Onde consome drogas, onde tem a pedofilia, e a gente fica assustado. Ele disse, Júlio, existem 3 internets. A internet que nós usamos, que são das redes sociais, né? A internet dos bancos, para que vocês não acessem, ninguém não consiga sacar seu dinheiro, e tem a internet dark, que é a internet do submundo mesmo. Eu digo, mas coronel, como existe isso? Existe hoje no mundo inteiro, que a internet dark, infelizmente, existe, né? E a falsificação existe. Como é que a gente pode ter certeza que um documento não é falsificado? Evidentemente, um técnico sabe disso, né? Um policial sabe disso, quando recebe, quando passa por uma polícia civil, quando passa por uma polícia militar, quando passa por uma segurança de um aeroporto internacional. Mas como é que a gente pode ter segurança que não é falsificado? Antes da Cris entrar nesse detalhe, eu gostaria de relembrar aqui à população que essa via da Carteira de Identidade Nacional, ela é gratuita. Seria como se fosse uma primeira via, né? Já a reimpressão dela, que seria, entre aspas, uma segunda via, ela vai ser cobrada. Isso está em estudo e logo nós vamos publicar o valor dessa nova emissão. Então, é muito importante que a população valorize esse documento, preserve, né, tenha cuidado com esse documento, porque tudo tem um custo para o Estado, né? Outra informação importante, Júlio, é que não há cobrança por esse documento nesse momento. Então, não tem, ninguém tem que pagar por agendamento, ninguém tem que pagar pela emissão, porque, como você bem disse... Alertando sobre os golpes que possivelmente podem acontecer, que já devem ter ocorrido, né? Exatamente. Nós já flagramos, né, algumas situações de tentativa, né, de manutenção de esquema antigo relacionado à emissão da antiga RG, e a gente está trabalhando muito com inteligência, com investigação em cima disso, para coibir e acabar mesmo de vez com esse esquema fraudulento.
com esse novo sistema, é praticamente impossível a pessoa reproduzir todos os critérios de segurança que tem no documento, né? Ele tem um QR Code, né? Então, assim, ele já é um documento mais robusto. A Cris vai aprofundar um pouquinho sobre isso, sobre a segurança do documento. Cris, eu já estou me sentindo íntimo da Cris, porque eu fiquei tão empolgado com essa carteira aqui, com esse documento aqui, porque é um documento realmente diferenciado, né? é atrativo, né? É, Agora, Júlio. como identificar que não é falsificado? A gente não vai poder abrir todas as informações, né? Exatamente, Porque são informações de segurança, né? Verdade. No caso, assim, isso aí vai ser feito pela perícia, porque nós temos vários itens de segurança nela. Sim, Vários itens que a gente só pode ver com alguns equipamentos que nós Exatamente. temos. especializados, Especializados né? pra Especializados, isso, né? Então, não é a olho nu, não. Entendeu? Mas Alguns à são, primeira outros vista, não. à primeira Né? vista, se Não, uma pessoa for leiga, uma das primeiras vistas é o que a gente chama de foto fantasma. A foto fantasma é essa aqui, ó, Júlio. Essa bem aqui, ó. e aqui fica a foto fantasma. É, a foto fantasma. Essa E é o uma que é da- foto fantasma? É porque não consegue reproduzir essa fotozinha aí, não. Ela não é produzida assim, ela é como se fosse embutida no próprio Mesmo célula. os hackers não conseguem reproduzir isso. E outra coisa relacionada a outros itens de segurança, que ela tem umas cores, muda de cores, é como se fossem as cédulas de dinheiro. Sim. Tem umas Umas inscrições. umas inscrições aí que a gente atravessa em cima de cada situação aqui, desse lado, desse outro lado. Mas só os técnicos podem Sim, avaliar só os isso. Os peritos. leigos, como Isso. no Não. meu caso, não conseguem, né? Não, Você não. pega e diz assim, é você mesmo, Não. né? Mas aí é a grande dificuldade, né? que É você por tem. isso que quando na emissão da identidade são solicitados documentos comprobatórios originais, né, desde que eles estejam todos dentro do parâmetro de segurança, né, para poder inserir os dados verdadeiros, né, e toda essa documentação e verificação é feito junto à Receita Federal. Quando a pessoa vai tirar essa primeira via, ela tem que levar, por exemplo, certidão de nascimento? Sim, certidão de nascimento. Original? Sim, e nascimento ou casamento com as averbações, sejam elas de divórcio, seja ela de correções de termo da certidão, seja ela de troca de nome, tudo tem que estar averbado na certidão de nascimento ou casamento. Quais tá são bom? os outros documentos necessários para a emissão dessa primeira via da carteira de identidade, Isso. da nova carteira de identidade, vamos dizer assim? O CPF agora é obrigatório, né? Todas vêm com CPF, né? Todos, o O CPF. número da carteira é o número do CPF. Não existe mais. Não existe mais aquele, Não. por Pode exemplo, a minha é observar. 07, Não, alguma não, coisa, Não né? existe não. mais. Aliás, foram, É número foram único. incluindo, né, vários números, né? Foram inclusos zero, né? Foram incluindo vários. Agora não existe mais. É o teu CPF. É o Sim, o CPF. CPF. Então, o CPF, quando você faz, logo que você começar na emissão, no atendimento, já se faz uma consulta via Receita. E que, Veja que os órgãos estão interligados agora. Em relação a essa receita, é dados biográficos, tá? Isso. É o nome da mãe, é o nome, é o data de nascimento, é o nome da pessoa que está emitindo assim, entendeu? É essa situação. Ou até que é onde, no status da Receita Federal, é a situação do CPF. Situação, é o estado. Regular, suspenso. Se tiver irregular e suspenso, não passa. A pessoa não é aprovado. tem que regularizar junto à Receita Federal. Eu sempre digo para as pessoas que deixar de regularizar sua situação junto à Receita, ela é muito séria. Não dá nem para você casar, viajar, fazer praticar vários atos da vida civil, né? Que são obrigatórios, né? São. Casar, viajar, ter uma conta bancária, empregar, votar, enfim. E hoje em dia é o documento mais necessário, vai ser este aqui. O CPF, É o que é o CPF, né? CPF. Entendeu? Não existe aquele número de identidade anterior ao dia 20, até o dia 20 de abril de 2022. Mas não está mais valendo? Não, aquele Continua número valendo. valendo, mas não se emite mais número de RG. Ah, entendi agora. Agora é o CPF. O Se você RG não tem mais. Se você não tiver RG, você não tiver o CPF, não vai estar valendo. Doutora
como é que a gente pode ter essa maravilhosa carteira de identidade? Tem que fazer um agendamento? Nós estamos trabalhando com prioridades no momento, porque hoje é o 57º dia de instalação do sistema. E toda vez que se instala um sistema de grande porte, dessa natureza, é necessário uma adaptação, tanto de quem lida com ele, quanto da população. É preciso que a população nos entenda nesse momento que não tem como a gente fazer essa transição para todas as pessoas. Não, é impossível, né? É impossível. Olha, com esse tempo, com menos de Impossível. 60 dias, nós já atendemos mais de 50 mil pessoas. É muita gente. Nós já temos próximo de 40 mil cédulas impressas, como essa daí. Elas são entregues na hora? Não. Você tem que esperar, aguardar. Porque assim, tem todo um processamento por trás daquele atendimento, né? São várias etapas. A primeira delas é a triagem da documentação, que é essa que a Cristiane aqui já adiantou, né? Então, tem que ter documento original para os solteiros, certidão de nascimento, para quem é casado, certidão de casamento, quem se divorciou tem que estar averbado na certidão de casamento, né? Comprovante de residência, esses são e o CPF. O CPF tem que estar regular. Se o CPF estiver irregular, já a pessoa é orientada para regularizar, porque o sistema não aceita. Aí tem os documentos opcionais. Os documentos opcionais são todos aqueles outros documentos que nós temos que ficam fazendo volume na nossa carteira. É o título de eleitor, é a CNH, é a certidão de reservista para os homens, né, a carteira de trabalho. Ai, que ótimo. Então, Aquele certificado de reservista, ele some da minha vida. É Ele verdade. some. Aos 60 anos ele já subiu várias vezes. Então, existe a possibilidade hoje de incluir toda essa documentação no momento que for fazer a sua nova assina. Ela fica aqui, né, tudinho. Fica dentro do sistema. Do sistema. Isso, dentro do sistema. E então, se você quiser fazer essa opção de incluir essa documentação, tem que levar essa documentação original. Outras possibilidades relacionadas à saúde também. O seu tipo sanguíneo pode ser inserido. Alguma doença crônica, a pessoa portadora... Diabetes, no caso. Diabético, doença de Parkinson, Alzheimer, qualquer patologia crônica que tenha um laudo atualizado de um médico assistente, tem que ser também levado nesse momento em que for fazer a carteira. Então, tudo isso, Cris e doutora, eu vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco eu retorno. A gente continua falando dos investimentos da perícia no estado do Amazonas, do governo Wilson Lima, de outros projetos que a perícia do estado do Amazonas tem para este governo, para esses próximos 3 anos que o governador Wilson Lima ainda tem pela frente, desenvolvendo atividades, projetos importantes do estado do Amazonas. Até daqui a pouco. O governo do Amazonas convoca você e sua família para atualizar a carteira de vacinação. Crianças até 5 anos precisam se imunizar contra a poliomielite. Não baixe a guarda contra a doença. Se você tem mais de 18 anos, tome a vacina bivalente contra a Covid-19 e reforce sua proteção. Vá ao posto de saúde mais próximo e tome todas as vacinas que precisa. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. O tempo é igual um vento que bate na janela da gente e passa rápido demais. Parece que foi ontem que eu vivia cercado de amigos e familiares aqui em casa. Eu sempre ensinei meus filhos e netos que não podemos enganar ninguém. Não existia violência, tudo era muito alegre, principalmente quando chegavam os netos. Aí a bagunça era de verdade. Quando chega a idade, tudo que queremos é respeito e consideração.
Educar para respeitar, amar para proteger. Mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Estou retornando com o programa em comum pela Inove, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação, e a gente continua abordando as questões relacionadas à perícia, à Polícia Civil, a emissão da nova carteira de identidade nacional, que é importante para todos nós, mas nós não precisamos nos atropelar, fazer fila, nem ficar desesperado, porque este documento vai ser emitido com o passar do tempo. Nem todos nós vamos conseguir este documento, mas quem conseguir, evidentemente, vai ter um grande ganho, vamos dizer assim, até porque ele é mais completo em relação aos demais que nós temos, aqueles que fazem volume nas nossas carteiras, que a gente perde, que alguns que a gente só vê de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, porque são os títulos de eleitor, que a gente diz assim, eu não sei onde deixei meu título de eleitor, não sei onde está meu CPF, às vezes. Antigamente a gente perdia, hoje em dia é obrigatório, né? O CPF a gente tem que ter à mão. Mas aquele certificado de reservista, por exemplo, o meu, foi emitido nos anos 80, acho que nos anos 70. Eu tenho 60 anos. Aí eu vou saber onde está esse certificado de reservista, mas para o homem é obrigatório o certificado de reservista. Inclusive para alguns atos da vida civil, que é o casamento, emissão de passaporte, é obrigatório o certificado de reservista. Eu não sei porquê, mas até hoje nós somos obrigatórios a ter em mãos o certificado de reservista. Então, nesta nova carteira de identidade nacional, ela vem com tudo. Inclusive, se você tiver alguma comorbidade, como diabetes que eu tenho, e outros problemas, mal de Parkinson, vírus HIV, então eu acho que vem tudo, né, doutora? Essas informações vêm tudo. Às vezes a pessoa é portadora do vírus HIV, né? Se ela quiser que conste, né? Um tratamento especial, sim, né? Se for do interesse dela, que conste na carteira, né? Ela tem que levar o documento. Algumas pessoas têm benefícios em relação a declarar esse tipo de doença, não é? Sim. Então, a carteira de identidade pode trazer isso também? Pode, inclusive informações sobre alguns, colocam os logotipos, né? Informando sobre os PCDs, né? Essas situações vem na carteira simbolizando as situações dos PCDs, né? A carteira de motorista também já vai estar aí junto, né? Vai ser opcional, né? O passaporte, tudo também, vai estar aí. Também. Se a pessoa tiver interesse, ela tem que levar esses documentos para que sejam inseridos na nova carteira de identidade. Agora, doutora, de que forma a gente pode fazer esse agendamento? Porque os agendamentos vão ser evidentemente difíceis, né? É igual aquela compra de passagens, né? Quando a gente vai comprar passagem com preço promocional, que a gente fica madrugada por madrugada tentando preço promocional, né? Evidentemente que o sistema está sobrecarregado nesse primeiro momento, né? Todos os dias é aberto o agendamento. Tem um horário específico? Não, o horário é aleatório, é o sistema que determina. Então, todos os dias nós abrimos, o sistema abre esse agendamento e, assim, até quero fazer um apelo aqui para a população que faz agendamento e não comparece. Né? O cidadão... É um desrespeito, né? Um desrespeito para com os demais que estão tentando fazer o agendamento, que necessitam desta carteira. São 900 agendamentos abertos diariamente. Sim. 900. Então, cada pessoa que agenda e não comparece, ela está tirando a oportunidade de alguém que realmente precisa da carteira, né? Para ter acesso a um benefício governamental, às vezes a pessoa que precisa para um concurso, então, ou porque foi furtado, ou foi roubado, ou extraviou seus documentos, né? Ou perdeu num alagamento, enfim. São muitas vezes pessoas que realmente precisam e aí tem pessoas que agendam e não comparecem. Isso gera um prejuízo, né, para outras pessoas. Então, eu queria fazer um apelo para aquelas pessoas que agendam, que realmente tenham esse compromisso. Porque quando faz o agendamento e não comparece, essa pessoa fica, pelo menos por 20 dias, sem poder acessar novamente o agendamento. Agora, quando a pessoa deixa de ir porque teve um problema muito grave, é uma justificativa plausível, né? Porque a pessoa ficou doente, teve um contratempo, mas quando ela faz o agendamento e deixa de ir por preguiça,
porque está chovendo, porque não amanheceu com disposição, porque amanheceu até de ressaca, não é mais do que fez aquele agendamento, eu vou outro dia, não é? É uma irresponsabilidade também, a gente tem que registrar, fazer esse registro aqui, não é uma crítica, mas já é uma crítica porque atrapalha todo o esquema que foi planejado pela perícia, pela Secretaria de Segurança para a emissão de um documento, né? Sim, é verdade. Não, a gente tem que criticar e criticar todo o tempo aqui, né? A gente está melhorando cada vez mais o nosso sistema de agendamento, né? São todos um processo, né? Todo um processo de implementação desse sistema, né? É um sistema, como a doutora falou, robusto, com muitas informações, com muitos itens. São preenchimentos, você tem que preencher, responder aquelas perguntas. Sim. Então, assim, a gente está trabalhando arduamente para melhorar cada vez mais, para melhorar o nosso atendimento de ponta, que é na emissão, que é o atendimento ali direto do cidadão, né? Para dar as informações necessárias, para esclarecimentos, entendeu? Para poder a gente ter uma melhor esclarecimento para a população, como nós estamos fazendo agora, que é importante, né? E nós estamos aqui exatamente para esclarecer, e inclusive para algumas opiniões ou sugestões, a gente vai melhorando cada vez mais o nosso sistema, né? Para atendimento à população. Só a gente ter conseguido deixar aquele último lugar da fila em relação à emissão deste documento, foi um grande avanço para o estado do Amazonas, né? Num estado com dimensões tão grandes, né? tão enormes, né? para esse tipo de serviço de atendimento, né, doutora? É isso. Antes desse sistema, o trabalho todo era manual. Dificílimo. Era feito com tinta, né? Você deve ter passado por isso, com como certeza, eu também. E muitos, né? Tinha que colocar aquela tinta preta nos dedos, né? Hoje em dia não, hoje é digital, né? Então, assim, várias melhorias aconteceram, né? Mas a principal delas, do ponto de vista pericial, é a questão da segurança, né? Para a perícia, para a segurança pública, para a polícia civil, para a gente, o nosso foco mesmo é a questão da segurança. São os critérios, né, que tem o sistema, como eu disse anteriormente, para evitar, porque assim, Júlio, só quem teve o seu RG utilizado indevidamente, né, sabe o problema que gera, né? As dificuldades, doutora, que o cidadão tem. A senhora não imagina as situações que eu já presenciei. Eu acho que vocês já devem, no dia a dia da Polícia Civil, já devem ter ouvido, né, registrado, né? Sim. As situações que as pessoas não imaginam a gravidade de ter um RG utilizado indevidamente por outra pessoa, para que você tente provar que você não cometeu aquele tipo Exatamente. De crime, não cometeu não realizou aquela compra. Empréstimo, né? Realizou Muitas aquele vezes. empréstimo. Eu tenho um amigo que passou 4 anos para provar que ele era ele e que ele não era, porque a pessoa que conseguiu furtar os documentos dele, que ele perdeu em Parintins, numa daquelas filas, ele não foi buscar o documento naquele recolhimento que você faz naquela caixinha de recolher os pertences, não foi buscar, pegaram o documento dele, passaram 4 anos, fizeram empréstimo, compraram casa, compraram um carro, praticaram vários atos ilícitos que as pessoas nem imaginam a responsabilidade de você ter um documento desse em mãos e guardar com toda a segurança, com todo o carinho, né? E caso venha a perder, registre imediatamente como furtado, como perdido. Faz o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é obrigatório. Tem gente que vai assim, não vou lá, no sistema antigo, era possível um cidadão ter 27 RGs. Ele podia 27 RGs? Ele podia fazer um RG em cada estado. Doutora? Você vê o absurdo, né? Você vê o absurdo. Era muito saía do mais Amazonas, fácil podia chegar em burlar qualquer... a lei, né? Exatamente. E agora com esse sistema não. Como é o CPF, é o número único, então ele é nacional. Se você perder seu RG no estado do Rio Grande do Sul, você vai emitir outra carteira de identidade, mas com o mesmo CPF,
são os mesmos dados, há uma comunicação entre os estados. Esse banco de dados ainda está sendo formado, né? Nós somos o 6º estado hoje já aderido ao sistema, então ainda faltam 21 estados, né? E todos estão caminhando para isso, porque foi dilatado o prazo para novembro deste ano, para que todos os estados emitam a nova carteira. Então o governo ele tem uma preocupação muito grande com isso, né? Hoje já não é mais possível fazer dessa forma. Uma identidade. Então, uma pessoa tinha várias identidades, vários nomes. É por isso que a gente conseguia ver aquela pessoa que tinha 10 identidades, 20 identidades. Né? Já chegamos a pegar com 22, né? 22 identidades, você chegar a pessoa com vários nomes. Vários nomes de vários estados. Então, hoje já não é mais possível isso. Com esse novo sistema, essa prática está completamente abolida. Por causa da biometria, por causa Exatamente. de tudo. Todo a biometria facial né? Ela é muito precisa, ela é milimétrica dentro do sistema. Então, dentro do sistema, é possível que quando insira os seus dados, por exemplo, de uma outra pessoa, e vocês tenham mais ou menos a mesma conformação facial, o sistema vai dizer, olha, existe tantos % dessa pessoa ser a outra. E aí o analisador ele vai procurar essa outra informação e vai fazer a comparação. Quando a gente olha as fotos, a gente vê que são pessoas diferentes. Olha os dados sociais mesmo também. Mesmo sendo gêmeos tem da mesma placenta. Sim, tem diferenças, tem. Tem diferença. Anatomicamente tem diferenças. E ele é muito milimétrico, muito preciso. E aí é preciso fazer, então, e checando aquelas informações e descartando. Aí a gente vai analisando dado por dado, né? Nome do pai, nome da mãe, endereço, todas as informações, e a gente vê que não é a mesma pessoa. Só assim o sistema libera. Porque antigamente ainda tinha esse contratempo, vamos dizer assim, de algumas pessoas que foram detidas, presas, cumpriram penas por crimes praticados por outras, outra pessoa, né? Por outras pessoas, né? Que nós temos isso no sistema penitenciário brasileiro, infelizmente, né? Que muitas pessoas inocentes que cumpriram pena por crime praticado por outros, né? Pelos próprios irmãos. Pelos próprios irmãos, né? Pelo DNA parecido, nem a perícia conseguia identificar, não é? Porque às vezes... Na verdade, só através do DNA, né? Mas existe... E era difícil, né? Porque os instrumentos usados eram muito precários, vamos dizer assim, né? Não tinha uma evolução como nós já temos agora, né? Sim. Agora já é outro nível. É outro nível. Doutora, eu queria que a senhora voltasse mais vezes aqui, porque nós vamos falar sobre os investimentos da polícia, da perícia. Sim, será um prazer. Que são vários investimentos que a Secretaria tem feito nos 3 institutos, né, que a senhora comanda, e que são bem importantes para o estado do Amazonas. Muito importantes, né? Para a sociedade amazonense. Quais são os dos principais projetos que serão inaugurados pelo governador Wilson Lima e pelo general Mansur nos próximos meses? Olha, a nossa maior esperança é o nosso complexo pericial, que seria a construção de um prédio. Aliás, seriam 3 blocos, um para cada instituto e para a sede do departamento. E a construção desse complexo ela é extremamente importante, porque você sabe que também está vigindo agora a Lei 13.964, que trata do pacote anticrime. E dentro dessa lei, ela exige a construção da central de custódia e a elaboração da cadeia de custódia dentro dos institutos. Então, a construção desse complexo pericial, desse prédio, exclusivamente para os 3 institutos, mais a sede do departamento, trabalharem na mesma área física, mais a cadeia de custódia, a central de custódia, que seria o prédio onde a perícia vai ter a guarda de todos os vestígios relacionados a crimes. Esse é é um divisor de águas no estado do Amazonas. Então, assim, a Carteira de Identidade Nacional já está vigindo, já é uma satisfação muito grande trabalhar nesse projeto, e a nossa esperança é agora a construção do complexo, que o governador já iniciou esse projeto, já está em andamento. Não, ainda não, mas já está caminhando para isso. Então, nós temos esperança que esse ano já comece essa construção. Outro projeto também, Júlio, muito importante é o sistema de análise balística,
Né? Esse equipamento ele está vindo pela Senasp, é uma doação que a Secretaria Nacional de Segurança Pública fez ao Estado do Amazonas. Nós já estamos com as instalações prontas, já foram feitas as visitas técnicas pela Senasp e nós estamos aguardando apenas a chegada do equipamento. E vai ser um prazer muito grande retornar aqui para falar melhor sobre o sistema de análise balística quando for no momento da inauguração desse sistema. Infelizmente, os crimes não acabam no mundo, né? As mentes perversas, elas proliferam no mundo inteiro, né? A gente que acompanha crimes diariamente, eu que acompanho todos os programas relacionados a crime, as histórias, todos os ensaios, todos os lei e ordem, enfim, a gente vê como a mente humana está evoluindo cada vez mais, né? E a perícia, ela é importante para tentar combater esses crimes, né? Para tentar ajudar a solucionar esses crimes, né? Porque é impossível que a impunidade prevaleça no mundo, né? Todo mundo diz assim, vai ficar impune, vai cometer o crime, mas não existe o crime perfeito quando existe um aparelhamento técnico para tentar solucionar isso, né? É a nossa função, é isso, né? que é a função que vocês realizam. Eu quero parabenizar todos vocês, porque eu sei como o trabalho de vocês é difícil e às vezes não é valorizado por acharem que vocês fazem um trabalho mais ou menos, muito pelo contrário, que é um envolvimento muito grande que os técnicos da perícia têm em relação a crimes, em relação à investigação, porque eles que reforçam todo o trabalho de um promotor, de um defensor, de um advogado, de um juiz, porque eles que trabalham para tentar realmente criminalizar, mostrar o responsável pela prática daquele crime. Exatamente. Né? O trabalho de vocês. E o governador Wilson Lima teve, juntamente com o general Mansur, essa preocupação muito grande de investir na perícia técnica do Estado do Amazonas, na perícia que é bastante importante para todos nós. Eu quero deixar aqui um site, a gente tem site do agendamento? De agendamento? Tem. É o SIM. É cinam.ssp.am.gov.br. Para que as pessoas possam agendar, fazer seu agendamento e não precisa tumultuar nada. Você vai fazer até 2032, a sua carteira de identidade atual continua valendo. Mas se você puder agendar para facilitar esta emissão de documento, você pode fazer isso. Mas você agenda e vai realmente no dia marcado, porque para não prejudicar o serviço da perícia, da Secretaria de Segurança e de outras pessoas que querem a emissão desse documento. Doutora, muito obrigado pela presença aqui. A senhora voltará várias vezes. Nós que agradecemos. Cris, parabéns pelo seu trabalho também. Muito Vocês obrigada. duas, as mulheres sempre trabalhando cada vez mais para melhorar o nosso mundo. E vamos torcer para que vocês trabalhem cada vez mais envolvidas nesse projeto do engrandecimento do Estado do Amazonas. Se depender da gente, faremos isso com muito prazer. Muito obrigada. Quero também aproveitar para agradecer, né, a nossa administração, nossa gestão, o general Carlos Alberto Mansur, né, o governador Wilson Lima, que está tendo esse olhar especial pela perícia, principalmente os servidores envolvidos aí nessa virada da nova carteira de identidade, as pessoas que têm batalhado com a gente, os servidores do Instituto de Identificação têm sido muito parceiros conosco, têm dado muito apoio, nos ajudado muito. Nosso sentimento é de gratidão. E para você também, Júlio, muito obrigada por essa oportunidade, ao Marco Belém, que intermediou essa oportunidade, a gente agradece muito. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Daqui a pouco eu retorno, tem mais em comum aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Até daqui a pouco. O governo do Amazonas convoca você e sua família para atualizar a carteira de vacinação. Crianças até 5 anos precisam se imunizar contra a poliomielite. Não baixe a guarda contra a doença. Se você tem mais de 18 anos, tome a vacina bivalente contra a Covid-19 e reforce sua proteção. Vá ao posto de saúde mais próximo e tome todas as vacinas que precisa. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma.
Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. O tempo é igual um vento que bate na janela da gente e passa rápido demais. Parece que foi ontem que eu vivia cercado de amigos e familiares aqui em casa. Eu sempre ensinei meus filhos e netos que não podemos enganar ninguém. Não existia violência, tudo era muito alegre, principalmente quando chegavam os netos. Aí a bagunça era de verdade. Quando chega a idade, tudo que queremos é respeito e consideração. Educar para respeitar, amar para proteger. Mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Estou retornando com um programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. E hoje nós destacamos alguns projetos do governador Wilson Lima em relação à atividade da Secretaria de Segurança, inclusive da perícia, e agora a gente vai para a cultura. Nós sabemos que o governador Wilson Lima tem investido bastante na cultura do estado do Amazonas, nós sabemos dos projetos, das iniciativas do secretário Marcos Apolo, juntamente à sua equipe, juntamente ao Cândido Jeremias, que é o secretário executivo que está aqui conosco hoje, e nós ficamos muito entusiasmados, até porque a cultura de um Estado, a cultura desses investimentos culturais, essas apostas culturais, elas são incentivadoras. Quando a gente fala incentivadoras, porque quem visita o interior do Estado, quem vai ao interior do Estado, quem conhece a realidade do interior do Estado, como o Estado do Amazonas, sabe que as dimensões são grandes. Quando a gente vai lá em Atalaia do Norte e a gente vê como as pessoas levam para chegar até lá, que elas vão para Tabatinga, depois pegam um barco até Benjamin Constant e vão até Atalaia do Norte, como é difícil. Quem não conhece Atalaia do Norte, outros interiores, outros municípios, como eu já estive lá, não sabem como é incentivador, engrandecedor, entusiasma muito quando a gente vê um projeto como esse que o governador está levando. Mas hoje nós queremos destacar o Festival Folclórico do Amazonas. Ele está na sua edição 65. Eu tenho 60 anos e eu, desde pequeno, ouço falar nesse Festival Folclórico do Amazonas. Ele ficou alguns anos esquecido, vamos dizer assim, mas com a gestão do governador Wilson Lima, ele ganhou uma pujança maior. Ele foi aquecido, ele fez com que essa disputa entre os bumbás, entre os grupos folclóricos aumentassem cada vez mais. Secretário Cândido Jeremias, obrigado pela presença aqui conosco. Ontem abriu esse festival folclórico, a edição 65, e agora nós chegamos ao ápice, vamos dizer assim, né, de toda a atividade cultural do estado do Amazonas, né? Nós tivemos o Festival Folclórico Parintins, que eu quero registrar aqui algo impressionante no trabalho de vocês. Eu acho que ninguém tinha falado isso, mas a atividade, o trabalho que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa fez em Parintins, no Bombódromo de Parintins, é algo que ninguém imagina em termos de segurança. Toda monitorada do Bombódromo estava, nos 3 dias de bombá, 3 dias de festival, não tinha ninguém que... Era um verdadeiro Big Brother, vamos dizer assim. Ninguém que se movimentasse ali e que não tivesse uma segurança em termos de câmeras instaladas em todo o Bombódromo. Não entrava uma bebida, um fornecedor não tinha acesso indevido, não entrava uma pessoa que não estivesse credenciada e monitorada pela Secretaria. Todas as bebidas, todos os serviços, todas as entradas,
todo mundo que trabalhou, não tinha esse negócio de dizer, chegar, eu vim aqui trabalhar, não. Cadê o seu credenciamento, por onde você vai entrar, o seu lugar é ali, o carro entra por ali, a autoridade entra por ali, o segurança entra por ali. Então, todo esse trabalho da Secretaria de Cultura impressionou a todos os prestadores de serviço, todo mundo que foi envolvido nesse trabalho. Então, vocês estão de parabéns por mais essa vitória no governo Wilson Lima também. Eu queria deixar registrado isso aqui. Eu que agradeço, Júlio, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento, né, em nome do governador Wilson Lima, do secretário Marcos Apolo também. A gente vem falar um pouco mais de cultura do nosso estado, aqui como você bem iniciou. A gente teve recentemente a realização do Festival de Parintins, esse festival que esse ano para a gente foi um festival muito especial, né? A gente, desde o ano passado, quando finalizou o festival do ano passado, a gente já começou a trabalhar para o festival deste ano, né? Com planejamento, assim, com reuniões, muitas reuniões na secretaria e, claro, né, sob a orientação do governador, né, de algumas sugestões que nós colocamos de mudança, por exemplo, mudança de credenciamento, de sistema, a ida do CICC, o monitoramento, a gente contratou empresas terceirizadas para fazer gravações, né, para ter uma segurança mesmo que o Bumbódromo precisa. O Bumbódromo esse ano foi preparado com uma obra muito boa, com qualidade, sabe, materiais com qualidade, através de uma licitação que foi feita no governo. Então, assim, a gente viu que esse ano o festival que tinha um elo muito especial, porque a gente levou a festa dos visitantes para dentro da arena do Bumbódromo. Um grande desafio, né? Que deu certo, né? Um grande desafio, algo novo, inovador, que a gente encarou esse grande desafio, claro que sob a orientação do próprio governador, dando sugestões e a gente acatando e a gente discutindo com técnicos dos bois, com os bois, para não atrapalhar em momento algum, né, a realização do próprio festival. E assim, o evento em si da Festa dos Visitantes foi um grande sucesso, foi um desafio para a gente. E aí realmente a gente aproveita para agradecer toda a população parintinense, dos turistas, que aceitaram essa nova roupagem do festival. E com certeza um festival grandioso, né? Eu digo que este ano foi um grande festival. Agora, Cândido, inclusive em termos de troca de ingressos, não teve tumulto, não teve desordem, não teve reclamação, porque foi tudo feito corretamente, coordenadamente, né? E eu estava temeroso em relação à festa dos visitantes, mas as pessoas disseram, não, Júlio, vai dar certo. Eu digo, mas 4 dias de festival, é verdade, o Bumbódromo não dia. Vai estar preparado para 4 dias. O Bumbódromo vai estar preparado para receber os 4 dias de festival. Júlio, foi incrível, assim, é algo que nunca tinha sido feito no festival. A gente adiantou a ida da equipe de som, nós adiantamos a equipe de iluminação, os técnicos dos bois tiveram mais dias de preparar o som, de preparar a iluminação, de gravar a luz. Então, apesar de a realização da Festa dos Visitantes foi dentro do Bumbódromo, pelo contrário, trouxe frutos que os próprios bois pediam há muito tempo. Então, assim, no ensaio técnico que eles tinham no domingo e na segunda, por exemplo, que eles alugavam um trio elétrico para fazer o som de arena, eles alugavam uma caixinha de som. Esse ano eles já tinham o sistema todo monitorado de sonorização e de iluminação prontos para eles trabalharem. Então eles ganharam 2 dias a mais. Então, assim, com essa ideia do governador de propor a Festa dos Visitantes para dentro do Bumbódromo, foi muito aceito pela população, né, de próprio Parintins. E a economia de Parintins melhorou, né, porque as pessoas puderam trabalhar e elas ganharam mais um dia de trabalho com o serviço todinho de contratação. E algo organizado, né? Eu te seja bem sincero, eu também me preocupei com a troca de alimentos por uma pulseira, como ia funcionar, eu fiquei. Tudo, mas assim, eu aproveito para agradecer a parceria que a gente teve com a Secretaria de Assistência Social do Estado, a SES, em nome da secretária Kelly. Quero agradecer muito mesmo a parceria. Então, assim, eu fiquei muito preocupado e aí eu coloquei nas mãos dela, a gente conversou, reuniu antecipadamente e fluiu na escola pública. A gente via gente humilde na fila, gente que tinha dinheiro para trocar seu alimento. Não teve privilégio, vamos dizer assim. Não teve privilégio, fluiu a fila, as pessoas agradecendo, elogiando, sabe? Então foi muito bacana mesmo. E eu acho que agora a Festa dos Visitantes acaba ficando dentro do Bumbódromo. Eu também acredito que agora a Festa dos Visitantes, ela achou o que
está muito bem em casa, né? Vamos voltar agora para projetos relacionados ao Festival Folclórico do Amazonas, né? Que é um festival que existe há muitos anos, 65 anos, ele está comemorando este ano, mas o governador Wilson Lima resolveu turbiná-lo cada vez mais, porque viu o interesse de grupos folclóricos de participar da programação todinha, né? A prefeitura realizou a primeira parte, o Oswaldo Cardoso e sua equipe promoveram com a Manaus Cult a primeira parte desta programação, que foi o bronze e prata, e agora vocês ficaram com o selo a disputa ouro, né? Que começou ontem no Povos da Amazônia, né? Exatamente, assim, a Manaus Cult, né, realizou através da prefeitura a categoria prata e bronze, esgotou assim a expectativa de público na arena lá do Povos da Amazônia, né, lá na Bola da Suframa. E a gente vê que a gente está trazendo de volta aquele festival que por um bom tempo ficou um pouco esquecido. Não tinha datas, aconteciam no mês de junho, acontecia no mês de julho, às vezes até em agosto, às vezes já aconteceu em setembro. Então era festival setembrino. Então, assim, a gente vê que a população gosta e esse festival ele tem algo particular. Nós, da categoria ouro, que o governo do estado gere, são 70 grupos folclóricos. A gente está falando de, no mínimo aí, Júlio, de mais de 5 mil pessoas, brincantes, que se apresentam na arena, né? Fora os bois mumbás de Manaus, né? Que são 6 bois, que tem a disputa também, todos esses grupos folclóricos, por exemplo, a dança do cacetinho, quadrilhas tradicionais, quadrilha cômica, né? Tribos. Então, assim, cirandas, então se apresentam ali no Povos. Ontem foi algo assim muito especial pra gente, né? A abertura, não existia uma abertura, então a gente trouxe essa abertura, trouxemos uma atração nacional do Nordeste, com a ideia mesmo de trazer esse pé de serra, né? Essa época tão gostosa que a gente vive, que é a parte junina. Tem feira de gastronomia, artesanato, feira do índio. Então, assim, são coisas que a gente preparou com muito carinho para receber a população, uma programação totalmente familiar lá no Povos da Amazônia, né? Então a gente aproveita para convidar, né, a população a prestigiar hoje. Hoje realmente é a abertura da parte competitiva, então as danças começam a se apresentar hoje, vai até o dia 26 de julho. São vários. Quantos grupos? São 70 grupos concorrendo? São 70 grupos concorrendo. Nesta fase ouro agora, Nessa fase ouro, exatamente, né? Então, assim, após a apresentação no Povos da Amazônia, a gente faz no Sambódromo a apresentação dos bois mumbás. São 6 grupos, né? Master A e Master B, que vão se apresentar lá no Sambódromo nos dias 28 e 29 de julho, uma sexta e um sábado. Agora, secretário, a gente tem que observar também que esse envolvimento dos brincantes também tem a ver com a economia, né? Porque são os figurinistas trabalham, os alegoristas trabalham, a costureira, o marceneiro, os aplicativos que levam, transportam essas pessoas, os motoristas dos transportes, enfim. A gente fala em 5 mil brincantes, mas a economia pula para 15 mil aí, vamos dizer assim. Se multiplica no mínimo para 3, né? Não exatamente, cerca de 15 mil. Então, né? Assim, é geração de emprego e renda mesmo, sabe, Júlio? Quando a gente fala que investe na cultura, que é um investimento, isso retorna para o Estado, isso retorna para o município, entendeu? Através dos seus impostos que são pagos. É a geração de emprego, é a tiazinha que vai lá vender sua comida. Os ambulantes, que vai vender o milho, vender a pipoca. A comida, a bebida. Então, são os empresários também que transportes urbanos que são envolvidos. Então, assim, é uma economia mesmo que gera e com certeza retorna para o próprio Estado. Então, a gente fala que é um investimento que dá retorno muito, e isso já está provado, né? A gente diz assim que a cultura está até acima do PIB, está acima até da nossa própria Zona Franca em questão de faturamento, porque o retorno ele é muito grande. E é um retorno que vem anualmente, né? Que as pessoas já se programam, né? Algumas pessoas já compram, já abastecem seus ateliês para que a produção das alegorias, das indumentárias, dos grupos, das fantasias serão usadas. Eles se preparam pelos itens, né? É incrível, assim. E a gente tem uma parceria muito grande até com esses empresários mesmo, para eles se prepararem, né? E aí quando a gente faz o fomento para esses grupos, porque cada grupo recebe uma quantia em recurso para ele comprar essas fantasias, esses adereços para eles se apresentarem.
E aí eles vão até as empresas, né, comprar os tecidos, o material, os insumos para realizar tudo isso. Então até aproveito para destacar também algo que a gente, esse ano, aumentou cerca de 20% do repasse. Então hoje em dia a gente está trabalhando com repasses para os grupos folclóricos e repasses para os bois bumbais, também aqui de Manaus, que é algo de recurso que nunca foi visto no folclórico da nossa região. Eu quero reforçar, convidar vocês para participarem dessa programação do Governo do Estado. Lá no Povos da Amazônia tem também a disputa dos bumbás lá no Sambódromo, e a gente não pode deixar de participar deste evento, porque é uma programação muito bonita da SEC e que traz resultados importantes para a cultura do Estado do Amazonas. Obrigado, secretário. Muito obrigado. A gente retorna semana que vem com mais em comum. Até semana que vem.